Eu sou Leila Dinardo Miranda, sou pesquisadora do Centro de Cana do IAC. Eu estou aqui no Centro de Cana, no primeiro Cana Show. Esse é um evento que nós estamos fazendo em parceria com a Cana Online e com várias empresas que atuam no setor de cana. Como é um primeiro evento, nós estamos aprendendo bastante, mas o que a gente queria era mostrar um pouco das nossas atividades do IAC e também dar oportunidade para os nossos parceiros, para as empresas que trabalham conosco aqui, mostrarem os seus produtos, os seus serviços para todo o público do setor. Na área, como eu trabalho com pragas e nematóides, nós conversamos um pouco sobre as principais pragas e os nematóides que atacam a cultura. O grande problema hoje em dia é esfenóforos, embora a broca, cigarrinha não tenham deixado de ter importância, são ainda pragas bastante relevantes, mas o pessoal tem se preocupado muito com os esfenóforos, com razão, é uma praga que causa um dano bastante grande e o que nós temos tentado fazer é alertar os produtores para adotar as medidas para controle, para manejo no pré-plantio. Então, para manejo de esfenóforos, para reduzir realmente as populações dessa praga, é preciso destruir mecanicamente a soqueira infestada na época seca do ano e associar o vazio sanitário, ou seja, deixar um período de pelo menos 6 meses sem plantio de cana na área, sem plantio de milho, que são os hospedeiros, para reduzir a população de esfenóforos. E depois, é claro, adotar outras medidas na soqueira. Mas essas duas ferramentas, a destruição mecânica de soqueira infestada e vazio sanitário, são imprescindíveis para o manejo de uma área infestada. Mas esses nematóides nem sempre vão estar em populações altas que justifiquem o controle. Então, para isso, vocês precisam fazer um levantamento. Os levantamentos são feitos geralmente na época chuvosa do ano, geralmente não, obrigatoriamente, vocês precisam fazer na época chuvosa do ano. Porque é quando nós temos abundância de raízes e condições ótimas para o crescimento de populações de nematóides. Então, se nós quisermos identificar o problema, nós temos que mostrar na época chuvosa do ano. Começando mais ou menos em dezembro, indo até abril, maio, né? Dependendo do ano, em março, abril ainda chove um pouquinho, então dá para colher a amostra até um mês depois. Então essa amostra é uma amostra composta, nós temos que coletar raízes da cana, pelo menos em um ponto para cada hectare, e aí a gente compõe uma amostra composta, né, por talhão, e manda analisar no laboratório. Aqui vocês vão ver até daqui a pouquinho o que a gente vê no laboratório, o que a gente faz, né? Então a FMC junto com o DEMILAB desenvolveu há alguns anos já uma estrutura para fazer análise em fazendas, no campo, como demonstrativo para o pessoal da presença, para mostrar a presença de nematóides nas diferentes áreas. Nessas andanças, o pessoal da FMC geralmente ensina, orienta como deve coletar essas amostras. Fora isso, eu também posso orientar vocês a coletar amostras de nematóides na época chuvosa, se vocês quiserem, é só me procurar. Então, aqui vocês vão ter uma ideia do que a gente vê no laboratório, né? Como os nematóides são microscópicos, a gente precisa fazer uma análise em laboratório, um laboratório especializado que tenha um nematologista, né? Para poder identificar espécies, verificar, colocar, interpretar para vocês os dados daquela amostra, para colocar se aquela população de nematóides que tem na sua área, se é uma população que causa dano ou não, se é uma população baixa, média ou alta, é assim que a gente faz, né? É assim que o DEMILAB faz, por exemplo. Então, vocês vão ter uma ideia aqui de o que é feito lá. Bom, e além dos nematóides, é claro que a gente tem broca, cigarrinha, esfenófilos, algumas outras áreas têm outras pragas importantes, ainda miquidolos, pão de galinha, enfim, tem uma série de pragas. Hoje eu acho que aquela que tira o sono de todo mundo, sem dúvida, é esfenófilos.
Então vocês vão ver aqui também, daqui a pouquinho, o pessoal da FMC vai passar para vocês um pequeno teste que eles fizeram, mas com produtos da FMC. Mas o que a gente precisa ter em mente para esses fenófilos é que, se a gente quiser reduzir o problema, nós não podemos nos concentrar somente na soqueira. Então, as populações de nematóide de fenófilos são reduzidas durante o preparo da área para o próximo plantio. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar no período que vai entre a destruição da soqueira velha infestada e a implantação da nova lavoura. A gente tem que lembrar que fenófilos é uma praga de solo e, como tal, é muito difícil de ser controlada se a cultura já estiver instalada. Por isso que a gente tem que trabalhar para implantar a cultura, no nosso caso a cana, sob infestação mais baixa. Então é importante destruir a soqueira velha na época seca do ano. Por isso, se você vai fazer a reforma, a sua área infestada deveria ser colhida, né, receber o último corte até junho, julho, para que você possa destruir mecanicamente a soqueira em julho, agosto, que é a época seca do ano, quando aquela operação é mais eficiente, e associar isso ao vazio sanitário, que é um período em que a gente deixa a cultura, a área sem hospedeiro da praga. Como os fenófilos ele ataca milho e cana, então deixar sem hospedeiro é relativamente fácil. Você pode plantar soja, amendoim, plantar larva, né? E aí, só que esse período então de vazio sanitário, ele deve ser de no mínimo 6 meses. Nossa, mas por que 6 meses? Porque os adultos e fenófilos sobrevivem até 270 dias, 270 dias a 9, 10 meses. Então, vocês têm que deixar pelo menos 6 meses sem cana. Então, se você destruir a cana em agosto e for plantar o novo canavial em fevereiro, como uma época que a maioria faz, já deu 6, 7 meses. Então, essas duas ferramentas, a destruição mecânica de soqueira velha e vazio sanitário longo, é que ajuda e muito a reduzir a população de praga, de fenófilos. É claro que depois disso, quando a gente colher esse canavial, nós vamos ter que cuidar de soqueira. E aí, para cuidar dessa soqueira, há vários produtos químicos e biológicos que vocês bem conhecem. Então, para falar um pouquinho sobre um desses produtos, eu vou passar para o pessoal da FMC, que afinal de contas nós estamos aqui na barraquinha deles, tá bom? Mas eu estou à disposição de vocês depois. Obrigada, Leila. Obrigado, doutora Leila. Bom dia a todos. Meu nome é Mauro, faço parte do time de desenvolvimento de mercado da FMC. É uma satisfação para a gente tê-los aqui conosco, junto ao IAC. Agradecer pela oportunidade, parabenizar pela iniciativa. Acho que é sempre importante ter esse tipo de discussão, bate-papo, encontro, para que a gente consiga levar mais informação relevante para a tomada de decisão no dia a dia de quem produz cana. A doutora Leila muito bem colocou aqui vários aspectos e atitudes relacionados não só à praga, mas também ao manejo. É importante a gente ter em mente que a gente não tem uma bala de prata no mercado para poder manejar as principais pragas, e sim uma composição de manejo para que a gente tenha sucesso, né? E a FMC, nesse sentido, é um compromisso nosso com o produtor, estar no dia a dia, na ponta, observando e auxiliando todos esses produtores naquilo que é possível diante do nosso portfólio de soluções. Uma das soluções que a doutora Leila trouxe aqui para a gente, relacionado ao nematóide, é o comando nematóide. É uma ferramenta itinerante que roda o Brasil inteiro, por todas as áreas produtoras de cana do nosso Brasil, com o intuito de trazer informações relevantes e mostrar em loco a problemática nematóide. Muitas das vezes o produtor perde potencial produtivo de maneira invisível por não conhecer, por não entender muito bem como o nematóide está presente na área dele, se de fato existe a necessidade de manejar, e daí sim você conseguir extrair da melhor forma possível o potencial produtivo das variedades que os órgãos de desenvolvimento varietal trazem para a gente. Não adianta nada a gente alocar o melhor material na área se a gente não tiver uma composição de manejo sobre essa variedade para a gente explorar esse potencial produtivo. Então, o nematóide muitas das vezes fica esquecido por conta da sua invisibilidade, né? E
E a FMC quis trazer a luz para esses produtores com essa ferramenta. Se vocês quiserem adentrar na barraca, a gente tem aqui uma amostra em vivo, né? Tem os nematóides em movimento, que vocês conseguem observar toda a movimentação. Foi extraída das raízes da cultura da cana e trazida aqui para poder a gente apresentar para vocês esses nematóides, né? Então a gente tem aqui na tela não só nematóides, mas também ovos. Além dos nematóides em movimento, a gente percebe alguns ovos de nematóide que a gente não consegue identificar. A doutora Leila não consegue porque é uma ferramenta itinerante, não tem 100% da base de análise para poder identificar. Aqui a identificação é a nível de gênero, a gente consegue saber se é pratilênicos, se é meloidórgicos, se é lipotilênicos. Então fica fácil para a gente, em loco, trazer para o produtor a visão da área dele naquele momento com relação à presença do nematóide.